Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de quinta-feira, como sempre acontece, não é verdade? Dando sempre continuidade ao nosso tema, que a gente estava falando do espírito de atraso de desobediência. Quando a gente desobedece às orientações do Senhor, a gente sempre recebe um castigo, não sabe de onde, mas eu desobedeci. Fiz aquilo que eu queria fazer, não o que o Senhor orientou. E aí vem as consequências. Então, antes de iniciarmos, vamos orar, pedir Mestre Jesus que esteja aqui conosco, nos ajudando na nossa live, e que essa palavra continue a preencher os nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês lembram de Jonas, quando a gente falou de Jonas, né? Lá em 1 Coríntios 6,12, diz assim: nem tudo que é lícito me convém. Por que é lícito? Para Jonas era lícito ir para Tarsis. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Era lícito, não tinha nada de errado ir para o barco. Agora ele estava em desobediência. Nem tudo que é lícito me convém. Ensina que, embora tenhamos liberdade para fazer coisas, eu tenho liberdade, tenho livre-arbítrio. Nem todas trazem benefícios. Edificam ou são apropriadas. Nem tudo é apropriado. Nem tudo edifica. Não é verdade? Nem tudo edifica. Mas eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. Deus sabe muito bem do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Você precisa concordar com ele, porque ele sabe o que você precisa. Às vezes, você fala assim, nossa, mas eu não sinto mais que Deus está falando comigo, tal, não estou fazendo nada de errado. Mas quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando para você. Então não tenha pressa naquilo que você está desejando, que você pediu para o Senhor. Ele está trabalhando. O pai só dá coisas boas para os filhos. Jonas, ele teve que orar na escuridão. Deus foi tão misericordioso que mandou um peixe grande que o engoliu. O peixe podia pegar ele no mar e comer ele, mas não. Deus fez com que o peixe o engolisse. E lá na escuridão, na barriga do peixe, ele tivesse consciência do que ele fez e orar ao Senhor. Foi ali na escuridão que ele orou ao Senhor, percebendo tudo que errado que ele tinha feito, porque era para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Prejudicou até as pessoas que estavam dentro do barco, do navio. Porque quando você faz coisa errada, até as pessoas que estão ao seu redor, tipo na família, alguma coisa assim, elas também são prejudicadas. Comece a adorar a Deus no meio da adversidade, né? Quando as coisas estão difíceis, quando não tem apoio, de repente, da sua família, no meio das coisas que estão acontecendo, as coisas ruins, em adversidades. Vocês sabem o segredo, entra no seu quarto. É como Jonas, ficou lá na barriga do peixe, na escuridão. Entra no seu quarto, ainda você tem o seu quarto para orar. Não é verdade? Entra lá no seu quarto, fala com o seu pai. Seja qual for a situação que você está passando, seja qual for a adversidade. Às vezes tem pessoas que não têm o apoio da família, mas você tem apoio de um pai. Olha só que pai é esse que nós temos. É um pai que criou um mundo, que nos criou.
que nos deu fôlego de vida. Não é verdade? Adore a Deus, adore ao Senhor. O erro de Jonas era que ele queria a graça para ele e não para os outros. Por que para ele? É claro, tinha tranquilidade. Eu vou ficar tranquilo aqui, não vou ter que orar para ninguém, não vou ter que levantar a mão na cidade para abençoar aquela cidade. Ele queria os bens para ele. Ele não queria o bem para os outros. Porque se ele fosse lá para Nínive, ele ia fazer bem para as pessoas e orar, não é verdade? Hoje em dia, as pessoas falam de coisas que nunca viveram. Porque às vezes o coração é religioso. Fala das coisas que nunca viveram na vida. É fácil falar das coisas que você nunca viveu. Não seja religioso. Temos que ter uma mesma fé. Todos temos que ter uma mesma fé. Independente de placa de igreja, nós temos um só Deus, um só Jesus e uma fé que tem que ser inabalável. Temos que ter a mesma fé, um coração de misericórdia, não ter ofensa, perdoar aqueles que nos ofenderam, pois não podemos nos achar melhor do que os outros. Eu não posso me achar melhor do que os outros. Não, de jeito nenhum. Não é verdade? Jonas, ele odiava os ninivitas. O seu destino pode estar escondido. Às vezes o seu destino está escondido. Deus está trabalhando. O destino está escondido. Desculpa. Entenderam? O destino está escondido. Mas Deus está trabalhando para Ele te dar o melhor. Não lute contra Deus. Não reclame com Deus. Ah, mas está reclamando. Demora muito, já pedi faz tempo. Tem coisas que demoram para vir. Não é verdade? Vocês sabem disso. Vocês lembram quanto tempo José passou por sofrimento? Mas qual foi a melhor coisa que ele recebeu? O governador do Egito. Ele teve que passar por um processo. Nós também temos que passar por processo. Sabe, outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou uma coisa muito interessante. Nós passamos por um processo, nós vamos tirando, como Paulo teve que tirar as escamas dos olhos. Não foi? Nós somos que nem a cebola. A cebola não tem aquela parte que a gente vai tirando? Não é verdade? É que nem a cebola, vai tirando. São processos que a gente vai passar para chegar no final feliz. Né? Todos temos defeitos. Todos temos defeitos. Não vai dizer que um não tem, o outro tem, não. Todos temos defeito. Agora a gente tem que se autoavaliar. Quais são os meus defeitos? Tenho que trabalhar nisso. Tenho que mudar isso. Qual a sua motivação hoje? Você deve ter uma motivação para a sua vida. Qual é ela? Você está chorando pelo seu conforto? Às vezes você tem um conforto, mas está chorando, reclamando. Mas você não conhece o que o seu irmão está passando. É bem aquele ditado, chorando de barriga cheia. Às vezes você tem um conforto, dorme numa cama fofinha, cheirosa, limpinha. Você sabe o que o seu irmão está passando? Nós temos que analisar isso. Outro dia, eu estava conversando com o senhor que limpa a lixeira, que vem catar o lixo da lixeira. Fiquei conversando com ele. Ele é do Senhor.
E ele estava contando para mim algo que ele recebeu do Senhor. Então veja bem, cada um tem um destino. Mas eu não devo reclamar quando eu estou no conforto. Vou me comparar com aquele senhor que tira o lixo? É um trabalho digno, porque se não fosse ele, como é que ficava o lixo? Então eu não posso reclamar do meu conforto. Eu tenho que saber o que o meu irmão está passando. O destino, os problemas somos nós. O destino é inevitável. Mas, de qualquer forma, você vai chegar, mas precisa passar por tudo isso. Você vai chegar no seu prêmio, vamos dizer assim, né, que Deus vai te dar. Como eu quero essa viagem, Senhor. Prefiro ter uma viagem amparada por Deus. Eu estou passando por uma viagem. Não é verdade? Não podemos ser como Jonas, quando desobedeceu. Não podemos ser como ele. Mas sim ser como ele, quando falou ao povo com poucas palavras e com autoridade divina, quando ele foi lá para Nínive, que fez uma cidade inteira se converter. Ele falou poucas palavras, mas fez uma cidade inteira se converter. Não podemos ser como ele quando desobedeceu, mas sim como ele quando ele falou para o povo com poucas palavras e com a autoridade divina do Senhor, que fez uma cidade inteira se converter. Deus nos ama, pois em momentos de dificuldade, Ele é a nossa força. Ele não desamparou Jonas, teve misericórdia dele. Ele não desamparou Jonas, ele teve misericórdia. Porque ele podia ter sido morto por um peixe, mas não. Ele foi engolido para que ele tivesse consciência que ele fez coisa errada e na escuridão, dentro da barriga do peixe, ele orasse, pedisse perdão ao Senhor e se autoanalisasse do que ele fez. Não é verdade? Quando a gente fala de atraso, coisas de atraso, a gente não pode ficar, como eu falei outro dia, pensando em coisas do passado. Eu tenho que dizer assim, espírito do atraso, vai embora, porque tem coisas que estão me atrasando a vida. E nunca mais esteja na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Digam isso, eu aprendi isso outro dia. Espírito de atraso, vai embora e nunca mais esteja na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Coisas que estão te atrasando a vida, deixa para trás. Deixa para trás. Deus nos ama muito, pois em momentos de dificuldade Ele é a nossa força. Não é verdade? No momento de dificuldade Ele é nossa força. Então eu vou encerrar aqui esse tema tão interessante, que é o espírito de atraso e desobediência, que nós falamos tanto entre a terça e hoje na quinta. Vocês já me conhecem, né? Eu não me apresentei no começo porque vocês já me conhecem, mas para quem está assistindo novamente, a primeira vez, eu sou Ivani, da Igreja IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu pertenço a uma célula da igreja chamada Célula Digital, que tem como objetivo levar a palavra do Senhor todas as terças e quintas-feiras.
tá? E vou falar um pouquinho aqui da nossa programação, né? A rede de casais vai ter agora dia 2/3, às 20 horas. O convidado é o pastor Mac Anderson. Família no Altar, Eu e Minha Casa, que é todas as quartas-feiras, às 15 e às 20 horas. São 2 cultos, também na Avenida Aruanã. E domingo agora nós vamos ter o culto com o profeta Vinícius Iracete, que parece que ele vai falar sobre a inveja, né? É um assunto muito forte e muito interessante, né? Então, venham nos conhecer e ouvir a palavra do Senhor, né? Se puderem vir no culto de domingo, venham ouvir a palavra, tá bem? Então vamos agradecer a Mestre Jesus mais uma vez por estar presente aqui conosco, nos ajudando a levar essa palavra e que essa palavra venha fortalecer os nossos espíritos, fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo, né? E que vocês sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Que todas as famílias que nos escutam recebam a luz do Espírito Santo de Deus. E que essa semana, esse fim de semana, seja abençoado por Mestre Jesus, a todos nós, né? Então, se vocês gostaram, joinha, porque aí o YouTube entende e passa para outras pessoas. E compartilhem. É sempre interessante compartilhar uma palavra, né? Porque tudo que a gente fala aqui está na Bíblia, né? A gente não, como diz, não está inventando, está na Bíblia, tá bem? Então, sejam abençoados, bom fim de semana e até terça-feira, tá bem? Espero vocês, hein? Tchau, tchau.